No livro de Levítico, no capítulo 4, nós vamos ler até o versículo 3. Depois, nós vamos ler o capítulo 5, do verso 14 ao 16. Primeiramente, Levítico, capítulo 4, do 1 ao 3, a palavra de Deus diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Capítulo 5, verso 14, a Bíblia diz: Disse mais o Senhor a Moisés: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele e lhe será perdoado. Amém. Senhor nosso Deus, tua palavra está mais uma vez diante de nós e há em nós, Senhor, um desejo, uma carência, uma necessidade de ouvir a tua voz, de receber instrução da tua palavra, palavra que muda a nossa vida, que nos transforma, que nos orienta, Senhor, palavra que é vida, palavra que traz libertação, palavra que traz cura para as nossas almas, e é o que precisamos tirar dela esta manhã. Por isso, dá-nos entendimento, para que não fiquemos apenas na leitura, mas sim na compreensão dos princípios, dos valores que o Senhor quer nos ministrar esta manhã. E a mim, Senhor, eu peço, capacita-me com a unção do Teu Espírito, para que eu seja capaz de traduzir em palavras simples, Deus, aquilo que o Espírito Santo quer revelar aos nossos corações. Para isso preciso da unção do Espírito Santo, Pai, preciso do Teu poder, para que eu possa ministrar e todos nós sejamos aqui abençoados essa manhã. É o que eu te peço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, aqui estão duas ofertas também no Antigo Testamento, no livro de Levítico, livro que traz instruções de Deus ao povo de Israel sobre o pecado, sobre rituais que deveriam ser feitos, praticados, para resolver esse grave problema que se chama pecado. Vimos alguns sacrifícios nas semanas anteriores, e agora, dois sacrifícios são aqui mencionados. O primeiro, um sacrifício pelo pecado. O segundo, um sacrifício pela culpa. Parecem coisas muito semelhantes, mas há uma diferenciação entre eles. E como temos visto, queridos, tudo que está escrito na Bíblia é para os nossos dias. Toda palavra é inspirada. Embora a gente não faça mais o que está aqui escrito, não cumpramos mais esses rituais, os princípios que estão sendo ensinados são válidos para nós. Deus ensinou aquele povo primitivo, de uma maneira prática, o que eles precisavam entender a respeito do pecado, a respeito da ofensa que ele provoca a Deus. E deixou para nós esses princípios que se cumpriram todos eles na pessoa de Jesus. Por isso Jesus foi oferecido em sacrifício. Vimos que Jesus é o nosso holocausto. Foi entregue sem defeito, sem mácula, sem pecado, pelos nossos pecados. Esse símbolo está cumprindo o
que diziam as Escrituras já no Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. A nova aliança nada mais é do que o cumprimento da primeira aliança. A palavra de Deus não caduca, ela é real e ela precisa ser cumprida. O Senhor mesmo diz: eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Então, tudo que está na Bíblia tem importância para nós. E a gente precisa entender esses princípios para compreender o que Deus quer nos revelar. Veja, Deus não quer apenas que eu me submeta a Ele, mas Ele quer que eu entenda por que eu preciso dEle. Que Ele entenda por que eu preciso de um relacionamento com Ele. A nossa fé precisa de entendimento, irmãos. Não é apenas uma coisa dogmática, mas é algo que eu preciso compreender. Nós temos que entender a razão da nossa fé. E aqui, nessas duas ofertas, pelo pecado e pela culpa, nós vemos os principais problemas da humanidade. Problemas que todos nós temos: pecado e culpa por causa do pecado. Um é consequência do outro. Todo ser humano está debaixo desse problema. E também, cumprindo o que eu já disse a você, Jesus está representado em cada uma dessas ofertas. Hoje eu não preciso mais de uma oferta pelo pecado, não preciso mais de uma oferta de manjares, não preciso mais de um holocausto, não preciso mais de uma oferta pela culpa, porque Jesus resumiu nele todas essas ofertas para tratar qualquer tipo de problema espiritual que o homem, que a humanidade toda possa vir a ter. Jesus é o cumprimento de todas estas ofertas, tanto pelo pecado quanto pela culpa. Veja o que a Bíblia diz. Vamos ler alguns versículos em 2 aos Coríntios, capítulo 5, no versículo número 21, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 21. A Bíblia diz: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. De quem Paulo está falando? De Jesus. Ele, que não conheceu o pecado, foi feito pecado para que nele nós fôssemos feitos justiça. Então, Jesus é a nossa oferta pelo pecado, porque nós temos esse problema. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, também fala a respeito desse assunto. Paulo diz assim, em Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo no nosso lugar, Cristo a nossa oferta. A Bíblia diz isso em vários momentos. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele é a nossa oferta pelo pecado. Mas o pecado gera culpa, e ele também é a nossa oferta pela culpa. Veja a Bíblia em João, capítulo 1. Aqui nesse texto, no Evangelho segundo João, no primeiro capítulo, no versículo número 29, nós temos uma afirmação a respeito de Jesus. Veja assim, João, Evangelho, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, João Batista nesse caso, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista olhou para Jesus e disse: ali está o Cordeiro de Deus, ou seja, o sacrifício de Deus, que tira o pecado do mundo. Pensa bem, ele está falando aqui do pecado. Jesus é a oferta pelo pecado, eu já disse. Mas eu pergunto a você, o pecado saiu do mundo? Não. O pecado continua no mundo. Então, João Batista mentiu ou se enganou? Certamente que não. Quando ele falou que Jesus tira o pecado do mundo, ele estava se referindo à culpa pelo pecado. Jesus tira a culpa de cima daquele que pecou, se este o reconhecer como Cordeiro de Deus. Então, Jesus tirou o pecado do mundo. Jesus tirou o pecado da minha vida. Jesus tirou o pecado da sua vida. Ele tirou a culpa que pesava sobre nós. Jesus também é a oferta pela culpa. Em 1 de João, capítulo 1, versículo 8, até o capítulo 2, vamos fazer aqui a leitura.
da primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8, até o capítulo 2, verso 1, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quem ele é? Jesus Cristo, o justo. Jesus é o advogado, é aquele que tira as consequências da culpa. O pecado já foi feito, já foi praticado, mas Jesus, como advogado, me defende das consequências. E uma das consequências é a culpa que o pecado provoca. Jesus, então, é a oferta pelo pecado, é a oferta pela culpa. Quando falamos mais especificamente, no livro de Levítico, essas ofertas têm um caráter específico, não é? Elas falam aqui especificamente, a primeira sobre o pecado, fala especificamente de um pecado cometido por ignorância, por aqueles que são responsáveis de ministrar diante de Deus, mas sobre toda a nação, porque ele começa dizendo, fala aos filhos de Israel, a palavra é para todos, mas na oferta pelo pecado, quando olhamos para o pecado no sentido bíblico, ela trata do caráter do homem, o caráter contaminado pela queda que faz com que o homem cometa pecado que lhe é próprio. Nós nascemos com essa tendência para o pecado. Nós não adquirimos tendência ao pecado. Nós já nascemos com ela, já nascemos contaminados, com a tendência para o mal. E isso precisa ser entendido biblicamente por cada um de nós. Mas também, quando a Bíblia fala da culpa, ela fala dos atos pecaminosos que a gente comete e que vão trazer culpa. Adão, quando pecou, se sentiu culpado. E a primeira reação que ele teve foi tentar se esconder de Deus. Por que se esconde? Porque é culpado. Quem é culpado tem medo, não é? As pessoas até costumam dizer isso, né? Que quem deve, teme. Quem não deve, não teme, não tem medo. Mas quem está em dívida conhece a sua culpa e por isso tem medo. Adão teve medo de Deus e tentou por isso se esconder. Mas Jesus é o cumprimento dessas duas ofertas, como eu disse, reconciliando o homem com Deus, aproximando novamente, tirando o medo, fazendo as pazes, como vimos aí nas semanas anteriores, a oferta pacífica que nos aproxima de Deus, que faz as pazes entre nós e Deus, e também vai se mostrar aqui nestas ofertas. Há duas diferenças aqui básicas entre uma oferta e outra, porque entendo o seguinte: quanto ao pecado, todos nós somos iguais. Tanto cristãos quanto não cristãos, o pecado é um problema para toda a humanidade. O que diz lá Romanos 3, 23? Alguns pecaram? Não, diz que todos pecaram e, portanto, carecem da glória de Deus. São necessitados dessa glória porque dela foram destituídos por causa do pecado. E isso diz todos, não diz os crentes, os não crentes, os fulanos, os ciclanos. A Bíblia fala que todos, então é um problema que atinge a todos. Então não há diferença entre pecados, não é? Por quê? A gente cometeu pecado porque isso é da nossa natureza, todos nós somos culpados, não é? Mas há até diferenças entre aquilo que fazemos ou não, mas de qualquer forma isso ofende a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, vamos voltar lá ao texto do apóstolo Paulo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 5, ele diz assim no versículo 9 e no 10. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, verso 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo,
todos vão comparecer ao tribunal de Cristo, mas cada um responderá por aquilo que realizou. Pecado comum a todos, diferentes naquilo que praticamos, mas com consequências independentes daquilo que a gente fizer. Então, o que esse conceito me ensina? Conceito bíblico, básico para o nosso entendimento, que, como no pecado todos são iguais, não importa, o homem não precisa fazer nada para ir para o inferno. Isso é uma coisa que a gente, às vezes, não consegue compreender. O que uma pessoa faz de errado para ir para o inferno? Sabe o que ela faz de errado? Ela nasce. Nasceu, já está errado. Já está se encaminhando para lá. Porque nasceu debaixo dessa natureza pecaminosa. Então, a pessoa não precisa fazer nada de errado. O inferno não é uma punição para as pessoas que fazem coisas erradas. Porque todos nós fazemos coisas erradas. Não há nenhum que não peque. Não há ninguém que não faça coisas erradas. Então, a punição é genérica. O salário do pecado é a morte. E isso não é preciso se esforçar. Basta crescer, viver como está e morrer, que o destino será esse. Por isso, o Senhor Jesus disse, um texto importante em João capítulo 3, versículo 3, quando ele conversa com Nicodemos, ele diz assim, veja, Nicodemos perguntou para ele, como é que é, Senhor, esse negócio de salvação, né? Jesus vai responder a ele, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por quê? Precisa nascer de novo. Porque esse nascimento que você já teve, ele te encaminha para o inferno. Exatamente por isso que Jesus disse, tem que nascer de novo. Porque o primeiro nascimento que todos nós já tivemos, já nos condenou, já nascemos condenados. Nicodemos, um homem sábio da lei, entendido nas palavras do Senhor, ele não conseguia entender como ser salvo. E Jesus vai explicar para ele que não é por inteligência, não é por estudo bíblico, não é por aperfeiçoamento da prática religiosa que alguém vai conquistar o direito à salvação. Porque nesse nascimento, nesta forma que estamos, todos estamos condenados igualmente. Por isso ele diz, é necessário nascer novamente. E aí Nicodemos fica confuso e diz, como é que vai ser? Eu vou ter que voltar ao ventre, né? E aí alguns fazem doutrinas loucas aí, de que você tem que fazer regressão, de que você tem que confessar pecados dos antepassados, você tem que voltar ao ventre materno e tem maldição hereditária, tem uma série de confusões aí no meio até no meio evangélico. Os espíritas usam esse texto, né, para dizer, por isso nascer de novo são as várias reencarnações que eu tenho que fazer para me aperfeiçoar. E Jesus vai explicar muito simplesmente para ele o que é nascer de novo. É nascer da água e do Espírito. É ter uma transformação na sua vida. A água é o Espírito, aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que Jesus disse poderia dar à mulher samaritana se ele simplesmente pedisse. Se você beber dessa água, tornará a ter sede, mas se beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Não é em outra vida, não é no ventre materno, mas é aqui e agora. A água da vida está disponível, o Espírito Santo está disponível para transformar o homem, para nos permitir nascer de novo, porque somente no novo nascimento eu posso ver a salvação. Nesse nascimento que tive, estou condenado, nada preciso fazer para mudar esse rumo, vou ao inferno se nada for feito. A única esperança é nascer de novo, como disse Jesus. Agora, a oferta pelo pecado, como eu disse, atinge todos, e é interessante porque diz aqui no texto que ela atinge qualquer pessoa. Em Levítico 4, veja o que diz o verso 2. Fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém é qualquer um, né, pecar por ignorância contra qualquer também dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. E aí ele acrescenta, se o sacerdote ungido pecar, para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado. Ou seja, se alguém, qualquer um, ou mesmo o sacerdote ungido, ou seja, todos estão iguais diante do pecado.
Não há uma pessoa mais imune ao pecado. Aquele irmão ali é muito espiritual. Eu acho que pecado não pega nele. Irmão, pecado pega em gente. Sabia? Tem gente aqui? Você pode pecar. Não pode no sentido que eu estou recomendando, tá? Por favor. Pode no sentido de que isso é uma possibilidade na sua vida. Porque só dá em gente, né? Pecado é coisa que dá em gente, que dá em ser humano. Com alguém, ou um sacerdote, ou um irmão de oração, ou uma irmã do coque santo, pecado dá em gente. Entendeu isso? Isso é genérico. O problema atinge a todos, grandes ou pequenos, anônimos, alguém na multidão, ou o sacerdote que está em destaque. Todos podem enfrentar esse problema. E agora pensa especificamente em nós aqui no tempo da graça do Novo Testamento. Falamos do pecado do alguém e do sacerdote. Quem é o alguém hoje? É qualquer pessoa. E quem é o sacerdote hoje? Nós. Não é o que diz a Bíblia? Todo cristão é um sacerdote. Nós somos o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. De quem Deus falou? Do cristão. Então, hoje o sacerdote é você. E o alguém? O alguém é qualquer um, qualquer anônimo. Todos ainda sujeitos ao pecado. Todos ainda suscetíveis ao pecado. Quem é do mundo peca? Peca. E quem é crente, sacerdote ungido? Peca? Peca. Não devia, mas peca. Peca ou não peca? Peca. Então, o exemplo se encaixa perfeitamente a nós, não é? Os sacerdotes somos nós, a igreja, e essa redenção, ela é individual, mas a possibilidade é para todos. No capítulo 4, ainda no versículo 13 e 14, diz: mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isto for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. A coletividade, todo mundo pecou. É uma outra possibilidade. Ainda assim, há uma alternativa e há uma orientação. A coletividade está aqui inserida. Veja só, versículo 22 e 23. Quando um príncipe pecar por ignorância e fizer alguma de todas as coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou que não se fizessem, se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito. O príncipe também estava sujeito às mesmas leis. E no versículo 27 e 28, do mesmo capítulo diz: se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma coisa que o Senhor ordenou, se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará a sua oferta de cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. Agora, o povo da terra, não está nem falando mais de judeus, está dizendo qualquer pessoa. A solução para o pecado é uma só: a oferta pelo pecado. Quem ela é? Jesus, não é? Jesus, a oferta pelo pecado. O sacerdote, a coletividade, a igreja, os príncipes, qualquer um, é um bom exemplo de que a lei de Deus não é igual à lei dos homens. A lei de Deus vale para todos. Amém? A lei dos homens nem sempre é assim, né? Depende, às vezes, da condição financeira, da posição social, não é? Mas a lei de Deus, ela pega todos. Vale para o príncipe, vale para o povo comum. Ela vale para todo mundo. Ninguém consegue escapar da lei de Deus, do padrão de Deus. E todos vão prestar contas a Deus. Todos estarão diante do Senhor prestando conta daquilo que fizerem. E é interessante isso porque hoje muitos de nós têm o mau hábito de falar mal dos outros. Alguém tem? Levanta a mão. Duvido. E alguém levantou lá a mão. Um milagre aconteceu.
tem o mau hábito de falar mal dos outros, né? E esse mau hábito é interessante, irmãos, porque quando você estiver diante de Deus, você não terá nenhum tempo para falar mal de alguém. Você vai ter que falar de você mesmo. Isso significa prestar contas de si a Deus. E Deus vai cobrar contas daquilo que fizemos, das bênçãos que Ele nos deu, daquilo que fizemos com os dons que recebemos, com os talentos que tivemos, e prestaremos conta. E na hora de prestar conta, eu vou dizer, olha, Senhor, antes de te responder sobre mim, eu queria lembrar ao Senhor que aquele irmão assim, olha, ele fez, não, opa, cala a boca, calado. É só de você agora que você vai falar. Viu o problema de falar mal dos outros? Quando você chegar diante do Senhor, você só vai poder falar de você. Você não vai usar nenhum argumento de que alguém fez, alguém deixou de fazer, alguém fez pior do que eu, alguém era muito pior, eu não fui tão ruim assim. Nenhum argumento desse será aceito, porque você só terá chance de falar de você mesmo diante de Deus. Então, esse é um bom princípio para que a gente não fale mal dos outros, não é? Porque teremos que dar conta de nós mesmos a Deus. Levítico capítulo 5, versículo 7, olha só como isso inclui a todos, como eu disse. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará o Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Um versículo que diz até sobre aquele que não tem condição. Como eu disse, todos são iguais diante da lei de Deus. O pobre, o rico, o importante, o anônimo, o príncipe, o governante, todos iguaizinhos. Ninguém fica de fora. Ninguém vai ser livre, porque eu era pobre. Não existe no reino de Deus o que existe hoje na sociedade brasileira. Eu sou vítima da sociedade. Senhor, eu pequei porque eu não tive outra alternativa. Eu sou pobre, não tinha o que comer, fui roubar. Não tinha. Mesmo se for pobre, vai ter que trazer uma pomba, vai ter que trazer um bichinho menor, de menor valor, porque o pecado está sobre você. Não tem vítima da sociedade no reino de Deus. Não tem rico nem pobre, não tem branco nem preto. Todos são iguais, igualmente ruins, igualmente pecadores, igualmente devedores, e a Deus terão que prestar contas. Então, está entendido que no pecado somos todos iguais e que a oferta pelo pecado é uma só, Jesus, que nos permite nascer de novo para podermos viver uma vida completamente nova e transformada. Agora, se no pecado somos todos iguais, na culpa nós somos diferentes. Por quê? A culpa é muitas vezes proporcional àquilo que fizemos. Não existem pecados graves ou menos graves. Existem consequências maiores e consequências menores. Existem culpas maiores e culpas menores. O próprio Código Penal estabelece penas maiores para crimes maiores. Então, consequências são diferentes. E o pecado, ele é identificado. Em Levítico capítulo 5, versículo 15, diz: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a sua avaliação em ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Há uma avaliação aqui desse animal que será oferecido, não é? Há uma identificação aqui do pecado para que ele seja avaliado. E a Bíblia fala também de pecados no Novo Testamento e coloca aqui uma série deles. Por exemplo, em Efésios capítulo 5, vamos ler o que diz o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, do verso 1 até o verso 5. Diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas, aí ele começa:
a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrices, coisas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo enumera pecados aqui: avareza, cobiça, ganância, coisas que podem se manifestar e que produzem culpas proporcionais, não é? Ainda ele continua falando no capítulo 5, em Efésios, no versículo 15, ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele diz aqui que até o nosso tempo pertence a Deus e que nós temos que aproveitar bem o tempo que temos, e isso pertence ao Senhor. Várias situações nos são alertadas em Efésios, uma carta à igreja, ou seja, para nós, com relação a pecados que podem trazer culpa, que vão produzir tormento certamente. Então, o que temos que entender a respeito dessas coisas? Primeiro, minha vida não me pertence mais, eu a entreguei a Jesus. Eu nasci de novo. Não nasci de novo? Você nasceu de novo? É a condição para ser salvo, senão você, sinto dizer, ainda está condenado. Leia em 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios, capítulo número 6, versículo número 19. Vamos ler aqui o que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de quem? Do Espírito Santo, que está onde? Em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Já pensou no que Paulo está dizendo aqui? Que nós não somos de nós mesmos. Então, até aquilo que eu acho que é meu, na verdade, não é, né? Aí as feministas dizem assim: meu corpo, minhas regras. Já viu essa frase? Né? Só que o corpo não é seu. O corpo é do Espírito Santo. Bom, no caso dela até é, porque é um corpo do pecado, né? Então ela não conhece a Deus, não nasceu de novo, aquele corpo é dela para ir para o inferno como ela quer. Mas o seu corpo, homem, mulher, de Deus, não pertence a você. Dá para entender isso? Não sois de vós mesmos. Então eu não faço com o meu corpo o que eu quiser, porque não é meu, é templo de quem? Do Espírito Santo. E Paulo depois não diz que eu não sou de mim mesmo? Então é assim: meu corpo, regras de Deus. Tá bom assim? Nada de meu corpo, minhas regras. Meu corpo, regras de Deus. A Ele me submeto. O que faço com meu corpo, também tenho que prestar contas a Deus. Veja que variedades de coisas, não é, podem acontecer para nos trazer culpa. Bom, se o corpo não é meu, outra pergunta que eu faço. Vamos ler Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 24. Já vi que o meu corpo não é meu. Provérbios, capítulo número 11, versículo número 24. Está escrito assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Se o corpo não é meu, o meu dinheiro também não é meu. Aquilo que eu ganho através do meu trabalho, que fiz com um corpo que não é meu, também não é meu. E o que a Bíblia diz sobre isso? Quem dá liberalmente, mais ainda lhe é acrescentado. Mas o que retém, ou seja, guarda mais do que é justo, aquilo que guarda se torna pura perda, acaba perdendo. Pelo princípio, podemos ter culpa nessa área também. E veja, quando a Bíblia trata da culpa nesta área, voltando ao texto em Levítico, no capítulo número 5, veja só
o que diz aqui o versículo 15, que eu já li, e o 16. Quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele e lhe será perdoado. Esse tipo de culpa mencionado aqui, não basta apenas que ela seja desconsiderada. Como eu disse, no pecado somos todos iguais, na culpa somos diferentes, a culpa traz consequências diferentes, não é? E quando somos perdoados, sentimos o alívio, porque não temos mais a culpa, concorda? Você foi perdoado, eu digo, olha, sua dívida está paga, você não me deve mais nada. E eu sinto a paz do alívio pela culpa, eu sinto o perdão. Mas há certas culpas que não basta apenas o perdão. Elas trazem consequência. E a consequência está aqui descrita neste princípio de Deus. A restituição do que te tornou culpado. Então, há certas coisas que não basta apenas você ser perdoado. Você é perdoado, mas você tem que restituir. E isso é algo que as pessoas normalmente não querem. Eu quero ser perdoado, mas não preciso restituir nada. É como delação premiada aqui no Brasil, entendeu? Você entendeu ou não? O Batista lá, né? Ele delatou todo mundo, pronto, vai pagar uma multa, mas muito inferior ao que ganhou a mais, não é? Ou seja, a restituição não é muito levada em conta. Com Deus não tem delação premiada, até porque não tem delação. Você não vai poder, no tribunal, falar do outro. Ó, Senhor, o Senhor vai me perdoar aqui, porque eu vou falar todos os pecados do meu irmão. Não adianta, não é? Não vai funcionar. Então, certos pecados requerem restituição. Há alguns que não é possível restituir. Você matou alguém, você pode ser perdoado. Mas nunca mais aquela pessoa que você matou vai ser restituída à família da qual ela foi retirada. Concorda comigo? Mas há pecados que cabem uma restituição. Se você roubou, você precisa restituir. Não é dizer assim, Senhor, me desculpa do meu roubo. Beleza, Deus te desculpa do teu roubo, mas você tem que restituir. Aqui a Bíblia fala de roubar as coisas sagradas. Quando Deus pergunta lá em Malaquias capítulo 3, em que me roubais? Ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Coisas sagradas foram roubadas. Agora eu vou atualizar, Senhor, eu vou colocar em dia o meu dízimo. Segundo princípio aqui, não basta colocar em dia. Você leu isso aqui? Tem que acrescentar 20% de multa. A multa de Deus é maior do que a do mundo, porque a graça de Deus também é maior do que a do mundo. Amém, irmãos? O mundo não perdoa, mas a multa existe, é 20%. Você devolve o que roubou, mas acrescenta 20%. É um princípio. É um princípio. Não sou eu que vou atrás de ninguém, dizer, você não está dando o dízimo, paga aqui com 20%, senão eu vou botar o décimo, vou botar o SPC atrás de você. Não, é você com Deus. Mas eu estou ensinando o princípio, eu não posso tirar isso da Bíblia. O princípio foi revelado por Deus. E esse princípio não cabe apenas a dinheiro, mas a qualquer coisa, como eu disse. Há pecados que precisam ser restituídos. Eu lembro dos anos 15, 20 anos atrás, de um casal que andou dando testemunho aí pelas igrejas evangélicas, que ele dizendo que era ex não sei o que, e ela ex não sei o que lá. Né? Esses testemunhos bem, ele era ex-traficante, ladrão, não sei o que, e ela ex-playboy, capa de playboy, não sei o que, andaram dando testemunho a beça. Mas ficaram milionários com tudo que fizeram. Jesus nos perdoou, hoje estamos dando testemunho e ganhando dinheiro nas igrejas. Mas não devolvemos as casas, os carros que ganhamos com o fruto do nosso roubo. Isso é coerente, irmãos? O que você acha? Não é coerente.
Então, há coisas que precisam ser restituídas. Admitir a culpa, parar de pecar e eliminar o fruto do pecado também faz parte do que Deus está aqui nos falando. Então, muitos chegam a concordar que erraram, mas não querem deixar o pecado. Eu admito que eu pequei, mas eu não quero deixar de pecar. Eu concordo, eu sou pecador mesmo, mas eu não quero parar de fazer o que eu estou fazendo. Aí não adianta, irmãos. Aí a coisa não vai funcionar. Veja só a pregação de João Batista em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 5 ao versículo 8. No Evangelho segundo Mateus capítulo 3, do verso 5 ao verso 8, diz: Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados, olha só, admitindo os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, lhes disse: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Multidões vinham a João Batista, confessando os seus pecados, admitindo. Dentre elas, alguns fariseus e saduceus, fazendo a mesma coisa, confessando. Mas João Batista conhecia-lhes o coração e disse: Quem foi que induziu vocês a fugir da ira, vindo aqui confessar os seus pecados, se vocês não estão dispostos a deixá-los? É apenas uma confissão de boca. É apenas um ato para ser visto, um batismo para ser notado, mas que não é acompanhado de um real arrependimento e uma disposição de deixar o pecado. Então, João Batista colocou isso de uma maneira bem clara, esse princípio de Deus. Pecado precisa ser confessado e deixado. Vamos ler Romanos capítulo 13, verso 12. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 13, versículo número 12 diz: Vai alta noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O dia está chegando. É hora de começar a viver com seriedade o Evangelho de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao versículo número 25. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 22 ao verso 25, ele diz: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Nascer de novo é viver nova vida. Ninguém nasce de novo para viver a velha vida. Para viver com a mesma roupa, é viver de maneira transformada, é o que diz a Bíblia. Então, queridos, o que esses textos estão ensinando? Há uma responsabilidade do homem com o pecado, há uma responsabilidade do homem com a culpa. Para todos esses problemas, a resposta é Jesus, mas a atitude é do homem. O homem vinha trazer a sua oferta porque reconhecia o seu pecado. O homem vinha trazer a sua oferta porque reconhecia a sua culpa. O homem trazia os 20% a mais porque reconhecia a sua dívida. Então, há algo que Deus quer fazer, mas há algo que nós temos que fazer. E não se pode contornar as partes críticas da mensagem do Evangelho. Talvez hajam muitos que não preguem sobre isso, porque é muito dura a realidade da verdade de Deus. Então, nós contornamos o Evangelho para que ele não se torne tão duro e se torne mais acessível às pessoas. Mas os princípios bíblicos aqui estão e não podem ser deixados de lado, agradem ou não às pessoas. Nós é que precisamos ter uma decisão sobre aquilo que nós devemos deixar na nossa vida. E o que temos que deixar certamente não é a cruz, mas sim os pecados. Abra a Bíblia em Colossenses, capítulo número 3.
na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, do verso 8 ao 10, ele diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, que eu tenho que tirar da minha vida: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Eu, convertido, nova criatura, nasci de novo, preciso tirar essas coisas da minha vida. Não dá para ficar pensando que eu tenho por pai Abraão, que eu estou bem porque me batizei. Eu preciso tirar, despojar, ira. Eu fico muito irado, eu tenho uma pessoa, qualquer coisa me ira. Toma vergonha na sua cara. Indignação e maldade. Qualquer coisa me deixa indignado, eu fico indignado. Tome vergonha. Maledicência, linguagem obscena, palavrão. Não é para andar na nossa boca. Você é crente, meu amado. Dá para lembrar aí? Você é crente. Crente não fala palavrão. Nem aqueles que já está todo mundo falando. Não fala, não. Você é diferente. Não minta. Você não vive de mentir. Você se despojou do velho homem. Você nasceu de novo, com um novo corpo. Não aquele do pecado, mas agora um transformado por Deus, do qual você não é o proprietário, como já dissemos aqui. Não somos donos de nós mesmos. Meu corpo, regras de Deus, assim tem que ser. Colossenses 3, do 12 em diante, Paulo continua: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eternos afetos, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro, o juiz, em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Mudanças na nossa vida. Amados, nós temos que encarar essas mudanças de frente. Jesus é o nosso sacrifício em todas essas ofertas que a gente viu aqui. Mas de nós é requerido também uma atitude. Veja, Pedro, Paulo, Tiago, eram homens completamente diferentes. Cada um tinha uma personalidade, cada um tinha uma maneira de falar, cada um tinha uma maneira de agir. Para aqueles que gostam, pode-se dizer até que cada um tinha um temperamento diferente, né? Pedro mais, assim, afoito, né? Tiago mais duro, Paulo também, aquela coisa, cada um de um jeito, não é? Mas todos falavam a mesma língua quando estavam falando segundo a inspiração de Deus. Você vê nos textos de Pedro, de Tiago e de Paulo a mesma linguagem. De Paulo já mostrei para você. Veja de Pedro agora. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, ele diz: despojando-vos, a mesma palavra que Paulo usa, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, inveja, toda sorte de maledicências, vai falar mal. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Mesma palavra de Paulo, embora Pedro fosse bem diferente. Agora veja também Tiago, epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Tiago, capítulo 1, verso 14, ele diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. A Bíblia está dizendo: não nos enganamos com o fato de Jesus ter nos perdoado. É verdade, Ele nos perdoou, mas eu preciso cuidar da minha vida que agora pertence a Ele. Eu preciso lutar contra o pecado diariamente, contra a culpa. Eu não vivo culpado porque o Senhor levou as minhas culpas. Eu não vivo com o peso da culpa, mas para manter isso, eu preciso também parar de pecar. Senão seria a grande hipocrisia: Jesus já me perdoou, já levou minhas culpas, deixa eu pecar. E depois Ele me perdoa de novo e leva as culpas novamente. Assim eu viveria culpado, e não é isso que Deus deseja. Não vamos viver um falso cristianismo, amém, irmãos?
a gente não discrimina pessoas, a gente trata muito bem todas as pessoas, mas a verdade é que precisa ser dita e vivida por cada um de nós. Não vamos viver um falso cristianismo que quer tratar dos problemas do homem, mas não quer tratar dos seus pecados. Já viu como algumas igrejas agora fazem a propaganda de que elas tratam o problema do homem? Qual é o problema do homem? Falta de dinheiro, falta de mulher, falta de homem, falta de saúde, falta disso, falta daquilo. E a igreja diz, vem, porque eu trago a pessoa amada em 3 dias. Eu trago homem, eu trago mulher, eu curo erisipela, eu curo câncer, eu resolvo todos os seus problemas, faço tudo o que você deseja. É uma igreja que trata dos problemas, mas não trata do maior deles, o pecado. Esse é um falso cristianismo. Trata de tudo menos do que é importante. E aí, amados, nós temos a responsabilidade. Ela é nossa. Não é que eu vou sozinho vencer os meus pecados. Para isso eu tenho o Espírito Santo comigo. Amém? Ele me ajuda. Mas eu preciso querer. Porque se eu não quero, irmãos, não adianta. Você não quer, não adianta. Se você não quer, Deus não obriga. Deus não converte ninguém à força. O querer é muito forte no homem. Por isso eu creio no livre-arbítrio, que é uma manifestação do querer. Não quero ir para o inferno. Vai, meu filho, vai que é tua. Quero, será salvo. Se você quer, será salvo. Não quer, será condenado. Quer, Deus te ajuda a se santificar. Não quer, vai continuar vivendo de engano, de hipocrisia e vai perder o seu tempo até na igreja. Mas se quer, o Senhor ajuda você. Então, amados, a gente às vezes coloca para Deus a responsabilidade que é nossa. Veja, eu posso orar numa reunião de oração dizendo assim, Senhor, me ajuda a ser obediente. Eu acho que isso não vai funcionar. O que você acha? Porque sou eu que tenho que ser obediente. Não é, irmãos? Eu tenho que querer obedecer. Conseguir é outra coisa. Deus pode até me ajudar. Mas o querer tem que ser meu. Se eu não quero, se eu não encaro com seriedade o pecado, não adianta eu maquiá-lo. Ele não vai ser resolvido na minha vida. Eu tenho que querer. E, na verdade, o que Deus quer de nós é o querer. É o querer, eu quero. Eu quero, Senhor. É como aquele homem que disse para Jesus, Senhor, ajuda-me na falta de fé. Eu creio, mas ajuda-me na falta de fé. É um crer que diz que não crê. Mas Jesus viu que ele queria crer. Aí Deus ajuda, entendeu? Mas a hipocrisia, Deus não ajuda. Eu não quero nem ouvir isso, pastor. Eu não gosto de ouvir essas palavras assim, não. Isso Deus não ajuda. Mas quando eu identifico e digo, Senhor, eu quero me livrar disso. Eu quero te obedecer. Aí sim, Ele pode me ajudar. Mas eu tenho que querer. E esse querer me leva a fazer. Me leva a tomar uma atitude. Que embora possa talvez não conseguir durante o caminho levá-la até o fim. Mas o Senhor aí entra com a provisão para me ajudar. Então, se eu quero, acontece. Mas se eu não quero, eu ponho a culpa em Deus. Eu orei tanto para Deus me livrar daquele vício, Ele não me livrou. Mas você algum dia quis realmente se livrar daquele vício? Então foi Deus que permitiu que eu continuasse no vício, porque Ele não me ajudou. E assim a gente culpa alguém. Adão culpou alguém. Adão culpou Eva. Eva culpou a serpente. A serpente não tinha quem culpar, levou a culpa toda. Não é assim que acontece, irmãos? Não podemos fazer isso, porque Deus vai cobrar é de nós. Para a gente terminar, abra aí em Tiago capítulo 1, versículo 17. Tiago diz assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para quê?
salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Cada palavra é uma oportunidade que Deus me dá para mudar, para eu acolhê-la no meu coração, para que ela gere a salvação que eu preciso. Então, eu preciso acolher essa palavra, queridos. Eu preciso acolher, e essa responsabilidade é nossa. Acolha a palavra de Deus no teu coração essa manhã e deixa o teu querer ser transformado, a tua vontade ser submetida à palavra de Deus, para que o Senhor, que é a oferta pela culpa, pelo pecado, pela paz, por tudo que a gente precisa, Ele já fez por nós. Eu só preciso recorrer a Ele, eu só preciso recebê-lo em minha vida, submeter-me a seu senhorio, é o que é necessário, mas a minha parte é também colocar a minha vontade, o meu corpo, o meu dinheiro, a minha vida a serviço de Deus. Isso é requerido de nós. Só nós podemos fazer isso. A parte de Deus, Ele faz sempre, mas a minha parte sou eu que tenho que fazer. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, eu quero essa manhã pedir ao Senhor que a Tua palavra que nos foi ministrada seja esta boa palavra acolhida nos nossos corações, para que haja salvação em todos os sentidos que essa palavra pode ter. Salvação dos pecados, Pai, dos erros, das culpas, das teimosias, Pai, dos falatórios, de todas as coisas que não queremos mudar. Que a partir de hoje nós possamos querer mudar. Tira esse conformismo de nós. Eu sou assim, vou viver assim, vou ser sempre assim. Tira esse conformismo de nós, Senhor. Que nós possamos enfrentar o nosso eu e dizer: eu quero mudar, eu quero ser diferente. Não quero me esconder atrás de um temperamento, não quero me esconder atrás de uma característica. Eu quero viver como o Senhor deseja. Eu não quero que a minha vida seja receptáculo para o pecado. Não, eu não quero. Eu quero me limpar a cada dia e cada vez mais. Ajuda-nos, Senhor, essa manhã. Ajuda-nos com a Tua palavra, para que ela produza a transformação necessária. E nós possamos entender que tudo que precisamos já recebemos. Jesus. Jesus, a nossa oferta pelo pecado, a nossa oferta pela culpa, já nos foi dada, já foi oferecida em nosso favor. Somos limpos, porque o Senhor nos limpou. E queremos assim viver, permanecer limpos, Pai. Ajuda-nos, ajuda-nos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Se o inimigo te vem acusar com teus pecados, te quer condenar, vem, toma toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Lá na cruz já comprou o perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai, e não peques mais. Vai,
e não peques mais. Será angústia ou tribulação, perigo, fome ou perseguição, quem te irá separar do amor de Jesus, irmão? Pois você é mais que um vencedor, e ninguém vai te tirar desse amor. Vai, e não peques mais. Vai, e não peques mais, não peques mais. Consagra a tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, em nome do Pai, e não peques mais, e não peques mais. Receba a paz de Cristo no teu coração.